Teve Daverson de... Que é isso, hein? Karate Kid, lembra? Karate Kid, lutador lá. E teve o Rony de cabelo colorido, com luzes e apelido. Creme no cabelo. É o jogo cravo, hoje tem 2 gols do Rony, viu? Gustavo Scarpa fez a proteção, sobrou pra Rony, vem a batida! Pintou notificação! Ó, pintou notificação lá, você viu? Que tem, né? É, gol do Rony. Do Galo! Aos 2 minutos do segundo tempo! Porque nós anunciamos que o Paulo Brax estaria aqui e o Paulo Brax hoje fez contato e disse: Everton, não poderei estar presente no estúdio, peço que você compreenda, estou aqui resolvendo um problema muito grande, etc. Eu queria que você abrisse para o torcedor do Atlético o que de fato aconteceu para você não estar aqui hoje conosco no estúdio. Por favor, Brax. Não é problema, na verdade faz parte do trabalho, pode ser uma solução sim, se você pensar num ponto de vista financeiro. A gente ainda tem algumas poucas janelas de registro aberta fora do Brasil e a gente está recebendo aqui um representante de um clube cuja janela fecha na segunda-feira. Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente tem um corte bem legal aí do Globo Esporte, depois dos donos da bola, falando muito dessa grande vitória do nosso Galo ontem pra cima do Amazonas, e tem o Paulo Brax também ao vivo nos donos da bola, falando sobre contratações. Então tem um vídeo bem legal, vamos acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nada e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Hoje nós estamos fantasiados de galo. O que é mais legal em Belo Horizonte? É o carnaval ou é futebol? Futebol disparado. De onde que vocês são primeiro? Eu sou do México. Estados Unidos. Estados Unidos. O que tem mais a cara do Brasil? O carnaval ou um jogo de futebol? Carnaval. Foi carnaval. Foi ótimo, mas foi louco. Veio do bloquinho direto pro jogo. Com toda certeza. Minha gente, depois de vários dias de rua, vários dias de folia, o carnaval veio aqui pro Mineirão. É o bloco da Copa do Brasil. Galo contra Manaus. 9-0 hoje. Quê? Mas também o time não é feito só pelo Hulk, né? Eu não sei quem vai entrar, mas se entrar o Davis ou o Davis. Tá Alisson titular. Alisson, então gol do Alisson. Pintou cruzamento pra grande área. Defendeu o goleiro, olha a sobra! 1-0 com 17 minutos de jogo. Primeiro do Alisson pelo Galo esse ano. Está aberta a contagem no estádio Mineirão. A gente tem o Rony, tem o Coelho aí, né? A gente vai conseguir vencer hoje. Fácil. Coelho, aniversariante dessa quarta-feira, 25 anos. Feliz cumpleaños, muchas bendiciones. Plim! Fez o dele também. Conta aí, Coelho, como que foi? Ficou para o Natanael, ele controlou, até acho que ele deu um tapinha para o fundo, depois ele voltou e nada, cortou para o meio e com a canhotinha consegui fazer o gol. Música da charanga do Galo pro gol do Coelho. Charanga, carnaval, futebol, tudo uma coisa só. Tudo junto, tudo junto. Além de música no clima do carnaval, teve torcedor fantasiado de Papai Noel. Teve o seu boneco, teve gente fantasiado de paramédico. Não, esses aí estavam trabalhando mesmo, desculpa. Teve Daverson de... Que é isso, hein? Karate Kid, lembra? Karate Kid, lutador lá. E teve o Rony de cabelo colorido, com luzes e apelido. Creme no cabelo. É o jogo cravo, hoje tem 2 gols do Rony, viu? Gustavo Scarpa fez a proteção, sobrou pra Rony, vem a batida! Pintou notificação! Ó, pintou notificação lá, você viu? Que tem, né? É, gol do Rony. Do Galo! Aos 2 minutos do segundo tempo! O Rony ainda deu mais um mortal no jogo, mas esse gol foi anulado por impedimento. Mais bonito que a acrobacia do Rony foi o gol do Manaus. Enquanto a gente tomar um gol desse, tá tudo bem. Uma pancada, golaço!
eu trocaria por 3-0 do que 4-1. Com certeza eu trocaria. E de quem tinha que ser o quarto? Faz aí, ó. Nada com o David. Tchau pra caramba. Cara, agradecer a Deus, né, primeiramente. É gratificante demais ter esse carinho. E tem que agradecer o Coelho também, que deixou ele na boa. Hoje é aniversário dele e quem me deu o presente foi ele. Alisson, Coelho, Rony, Daverson, os puxadores do bloco do Galo que tá passando. Agora vem aí a terceira fase da Copa do Brasil. Tenho certeza que se a gente continuar nesse ritmo, nessa sequência de vitórias, grandes coisas podem acontecer esse ano. Tarde, time! Muitas bendiciones, como diz o Davinho. Globo Esporte chegando, ó, muita coisa pra te contar. Mais gols da Copa do Brasil, da Libertadores, tem convocação da seleção, Neymar tá de volta. Mas vamos começar com uma noite tranquila pela Copa do Brasil. Henrique Fernandes, chegue mais, sei que você quer comentar. Fala, Lud, disso. tudo bem? Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Foi muito tranquila essa vaga, né? Tranquilo não teve demais, nem desespero, né? 4-1 bem construído, tranquilo. Atleticano respirando, e ó, que nem teve Hulk, mas o time mostrou que consegue funcionar sem a maior estrela. Exato, mostrou muita qualidade, e quando a gente ficou sabendo que o Hulk não iria pro jogo, o pessoal imaginava o Daverson substituto, a opção foi pelo Alisson, né? Aliás, só antes, o Everson tava comemorando, tava 7 jogos sem tomar gol. 819 minutos. E acabou tomando gol, queria ter mantido 3-0 ali, né? Que não tomaria. O Alisson entrou numa função um pouco diferente, né? Como o segundo atacante em alguns momentos. E a gente percebe no lance do gol, como ele tá centralizado na área. É o Atlético tentando versatilizar suas peças, né? O Alisson é um cara que a gente sabe que na Europa tá todo mundo de olho, né? Tem qualidade, é um cara que pode estar saindo também futuramente, mas que fez uma função um pouquinho diferente na vaga do Hulk. Ô, Henrique, o João Marcelo viu o jogo, tava lá na arquibancada também, uma aposta pro futuro do Galo. Novidade chegando, o jogador jovem que tá vindo do Guarani, ele já tava no Mineirão, assistiu o jogo, a gente tá vendo imagens dele no Guarani, fez gols no Campeonato Paulista, 19 para 20 anos, né? Então um jogador que tá nesse limite de idade de juniores, ó, gol contra o Corinthians e aquele centroavante de área. Eu acho, Lud, que não é um cara, olha esse gol pela Copinha contra o Galo, não é um cara já para chegar e jogar, é um cara que o Atlético vai trabalhar aos pouquinhos para lançá-lo com mais tranquilidade. Ó, e o Paulo Brax, coordenador de futebol, falou sobre as chegadas de João Marcelo e do zagueiro Vitor Hugo. Vamos ver. O atleta está aqui, o atleta viu o jogo, acompanhou com seus empresários, não é jogador do Atlético ainda, porque amanhã a gente tá com a previsão de assinar o contrato, mas se tudo der certo vai ser jogador nosso. Vitor Hugo, a gente tem um pré-acordo com o Bahia, o atleta viria no empréstimo em uma composição de elenco, jogador que já trabalhou com a comissão técnica e está previsto aí para vir nos próximos dias. Viu, Brax? Seja bem-vindo, um abraço. Um abraço, Everton. Me escuta bem? Em alto e bom som e alto em bom tom. Que bom, Everton. Um prazer participar contigo aqui na Bandeirantes. É a primeira vez que eu estou participando de um programa por televisão. Estaria aí hoje presencialmente, mas te justifiquei que, por um motivo profissional, eu não pude sair aqui da sede hoje. Ontem a gente fez um jogo e respeitamos muito o adversário, respeitamos muito essa fase da Copa do Brasil. Encaramos com muita seriedade, como a gente também fez na semifinal do Mineiro. Eu acho que é uma marca, né, desse elenco e desse time que a gente está montando, que está colocando para jogar na mão do Cuca, de valorizar todo o jogo e de ser intenso durante os 90 ou 100 minutos. Então, ontem a gente conseguiu um resultado, de certa forma, seguro e a gente avançou, que era o nosso objetivo. Eu vou aproveitar e, inclusive, repetir aqui o que eu disse há pouco lá na Rádio Band News, quando estávamos no Band News, antes de começar o Band News na área, eu disse aos meninos, Thiago, ao Valu e ao Elton, se em outros momentos a gente critica com justiça, eu acho que merece a sua chegada ao Atlético, Brax. Eu vou dizer uma coisa abertamente para você aqui. Você tem agido de uma forma que eu nunca vi executivo de futebol agir. Você tem sido pioneiro num comportamento que me chama a atenção, que é o comportamento de quem aproxima o clube do torcedor usando inteligentemente a imprensa como elo. Porque você não está deixando, óbvio que protegendo a instituição de especulações, etc., você não deixa o assunto crescer.
Daqui a pouco, se é um assunto que incomoda, que pode ser ruim para o clube, você chega e abre, falando, ó, é assim, não é assim. Essa clareza nas ações, nas palavras. Eu estou aproveitando aqui para te parabenizar, porque quando a gente tiver que criticar, por justiça a gente vai criticar. Mas, cara, eu nunca vi um executivo de futebol trabalhar da forma que você está trabalhando. Você está aproximando um Atlético que estava longe do torcedor, você está conseguindo chegar o torcedor para dentro do clube. Então eu quero aproveitar para te parabenizar pela honestidade, pela clareza, mas principalmente por levar as coisas às claras ao torcedor atleticano. Parabéns, Brax. Ô Everton, obrigado. Eu fico feliz com essas suas palavras. Eu preciso dividir esse elogio aqui com toda a minha equipe de trabalho e principalmente com todas as diretrizes que a gente tem aqui nesse trabalho, desde a minha chegada, principalmente com a comunicação, com a diretoria, para a gente ser transparente com o torcedor do Atlético, para a gente ser transparente com a imprensa, evidentemente protegendo o clube, protegendo as negociações, e é o meu papel aqui. E vou estar presente não só em momentos bons, mas também em momentos que não sejam tão bons, até porque a gente sabe que a temporada é muito longa, mas sempre com esse objetivo de esclarecer, de deixar transparente, de às vezes não deixar uma especulação, uma outra narrativa que não seja verdadeira dominar o fato. A gente tem aí uma responsabilidade de representar quase 10 milhões de torcedores. É uma camisa muito forte, uma camisa que eu respeito demais há muitos anos e sei como é que funciona. E é a forma que a gente tem para trabalhar, de conversar, de expor, de ser esse porta-voz, mas é um trabalho conjunto e pode ter certeza que quando eu venho falar com a torcida através da imprensa, eu estou falando em nome de todos aqui dentro, então é um elogio que eu compartilho aqui coletivamente. As pessoas, muitos telespectadores aqui cobrando, porque nós anunciamos que o Paulo Brax estaria aqui, e o Paulo Brax hoje fez contato e disse, Everton, não poderei estar presente no estúdio, peço que você compreenda, estou aqui resolvendo um problema muito grande, etc. Eu queria que você abrisse para o torcedor do Atlético o que de fato aconteceu para você não estar aqui hoje conosco no estúdio. Por favor, Brax. Não é problema, na verdade faz parte do trabalho, pode ser uma solução sim, se você pensar num ponto de vista financeiro, a gente ainda tem algumas poucas janelas de registro aberta fora do Brasil, e a gente está recebendo aqui um representante de um clube cuja janela fecha na segunda-feira, interessado em um atleta nosso. Então é uma negociação que eu também não tenho, dentro dessa transparência que eu estou dizendo para vocês que a gente tem que ter, não tem por que negar que a gente está recebendo essa procura. Vamos ter uma proposta oficial no papel. Não sei qual vai ser o desfecho, mas esse desfecho vai ser logo ou de positivo ou de negativo em face do tempo curto da janela. O Brax, é Elton aqui perguntando, Elton Novaes. Eu queria saber tudo bem, de você, Elton? Tudo jóia. Eu queria saber de você o seguinte, logo na chegada do Cuca aqui ao Atlético, ele em uma entrevista coletiva, ele cobrou diretamente, numa forma de brincadeira, num tom de brincadeira, ele fala que o Atlético tinha um orçamento X, mas que ele ia pedir ali um pouquinho mais para movimentar. Durante esse período da chegada do Cuca ao Atlético, até o momento que o Atlético vive, sendo a terceira equipe que mais investiu na janela, existiu uma mudança de rota dentro do Atlético, pensando nas contratações, pensando nos reforços que chegariam ao clube? Eu não vejo como mudança de rota, Elton. A gente tem um planejamento muito bem desenhado e é um planejamento que ele não se encerra só na primeira janela. Ele é um planejamento de ano, é um planejamento de temporada. Então, alguns movimentos que às vezes você planeja fazer numa janela do meio do ano, que precisa ser tratada agora também, até por organização e estratégia nossa, às vezes você pode antecipar um movimento de segunda janela para primeira janela, como também você pode postergar um movimento de primeira para segunda janela pensando no benefício desportivo e também no benefício financeiro. A gente está trabalhando de forma muito coesa aqui com a diretoria, com os acionistas, com a parte financeira, com a parte técnica desportiva. O trabalho nosso está sendo um trabalho muito coletivo, é um trabalho que ele é longe de ser individual ou de uma caneta só.
Então a gente fez movimentos muito interessantes de mercado, movimentos até relevantes, compras como foi a compra do Rony, do Coelho, do Júnior Santos, compras mais relevantes financeiramente, oportunidades boas de mercado como foi o Natanael, como foi o negócio envolvendo o Gabriel Menino, o Patrick, agora essa permuta que fizemos envolvendo, até porque teve um valor envolvido, mas não deixa de ser uma permuta com a situação do Caio, com a ida do Bruno, e a gente ainda tem alguns movimentos para fazer. Ontem até disse isso pós-jogo no Mineirão, que a gente tem 2 jogadores praticamente engatilhados aí para a gente assinar, e pode ter saída. Eu acho que a gente consegue ter um elenco equilibrado dessa forma, já pensando numa linha também de sucessão, com atletas experientes, com atletas jovens promissores, e a gente está seguindo à risca o orçamento sem deixar a parte desportiva de lado, e a gente hoje está com, mais de 70% de aproveitamento, então a gente está muito satisfeito. Senhores. Paulo Thiago Fernandes falando, um prazer ter você aqui conosco, mesmo que de forma virtual. Paulo, sobre a busca do Atlético por um volante. O Atlético já tem esse nome, o Atlético ainda procura alguns nomes no mercado. Essa contratação deve acontecer nessa janela do dia 10 de março ao dia 11 de abril, ou a previsão é que aconteça em outra janela de transferências? Obrigado. Tudo bem, Thiago. Não tem nome de volante na mesa. A gente tem conversas permanentes com a comissão técnica, e hoje a gente tem opções que nos atendem dentro do nosso perfil de jogo e dentro do modelo que a gente está adotando. Não significa que a gente não possa fazer algum outro movimento, principalmente em meio do ano. A gente teve uma saída ali no meio, mas a gente também teve um aproveitamento de um atleta que é o Patrick, que precisa de um pouco mais de minutagem e que joga ali na posição. Ano passado a gente tinha um atleta titular, que é o Fausto Vera, que também está à disposição. Hoje está jogando o Alan Franco, está jogando o Gabriel Menino. A gente, inclusive, está renovando o contrato do Alan Franco, um jogador essencial para nós. E ontem mesmo no jogo, o Cuca mostrou, não vou entrar muito em parte técnica, que não é a minha, mas ele mostrou que consegue jogar até com outros atletas ali como volante. Em um dado momento do jogo, a gente estava com Alan, Caio e Rubens. Então a gente tem um treinador muito inteligente, um treinador que tem uma leitura tática que eu nunca vi igual. Então a gente confia muito nas peças que nós temos no elenco e na montagem da estratégia que o nosso treinador tem. Mas não significa que a gente não vá buscar se o mercado tiver uma oportunidade boa para nós, ou se não acontecer agora na janela de sessão no meio do ano. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. O primeiro Globo Esporte falando muito da grande vitória de ontem, com o máximo de respeito possível pelo Manaus, mas o Atlético amassou o Manaus, não deu oportunidade. Claro que eles fizeram um golaço lá, uma felicidade e uma infelicidade pro Everson, né, que estava um tempo sem tomar gol, queria permanecer assim, mas infelizmente acabou tomando um gol, e foi um golaço, né, de fora da área, infelizmente. Mas o Galo segue, cara, como a maior expectativa do campeonato para esse ano, tá? Quem não esperava muito do Atlético está surpreso com o elenco que o Atlético montou e com os jogos, com a maneira que o Atlético está se desenrolando dentro de campo. E aí o Brax ainda confirma a contratação. O atacante, agora me fugiu o nome dele, mas é novo, né? Precisa minutagem, precisa se acostumar ainda com o futebol mineiro. Então você vê que o Atlético contratou muito bem e segue contratando aposta igual o Roman. Então o Atlético vem firme e forte para esse ano de 2025. Você que acompanhou o vídeo até aqui, eu quero que você participe com a gente, deixe seu comentário aí. E você que não é inscrito, dá aquela força. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar a muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Grande abraço.